Passo a palavra a Marcelo Azevedo, diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, que dispõe de até 20 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o deputado subtenente Gonzaga, presidindo aqui a mesa, o deputado Paulo Ganimi, relator. Se o senhor me permite, eu vou falar aqui em pé. Cumprimentando também os demais parlamentares presentes, deputado Hélio Costa, Marcelo Freitas, meu colega de carreira, deputado Fábio Henrique, os demais presentes, aqueles que nos assistem também, os cidadãos, e parabenizar essa casa, porque essa comissão especial, ela reproduz um problema que nós temos hoje, que são os altos índices de violência de nosso país. Então, essa discussão não estaria ocorrendo aqui se a segurança pública estivesse mil maravilhas. Infelizmente, não é a realidade que nós enfrentamos, todos os profissionais de segurança e a sociedade, enquanto recebedora desse serviço. Para mim é uma honra estar aqui representando a minha categoria dos policiais rodoviários federais e vamos trazer aqui um recorte sobre a experiência da Polícia Rodoviária Federal enquanto órgão e dos policiais relacionada ao ciclo completo de polícia, que basicamente nós gostamos de trabalhar tanto no aspecto do registro de ocorrências de infrações penais, seja dos crimes de menor potencial ofensivo, através do termo circunstanciado previsto lá na Lei 9.099, seja através da lavratura de autos de prisão em flagrante, com consequente encaminhamento ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para o prosseguimento da ação penal, ou também através da apuração da parte de investigação policial. E aí é interessante que, dentro desse contexto, a Polícia Rodoviária Federal ela já tem uma experiência relacionada especificamente ao termo circunstanciado, assim como o meu colega antecessor aqui, o Coronel Marcelo, também trouxe a experiência da Polícia Militar de Santa Catarina, assim como outras polícias militares que também já realizam ao longo do país. Bem, primeiramente, destacando a parte de registro de ocorrências, a gente traz aqui esse fluxograma para demonstrar de forma até visual a forma de registro de ocorrência através do modelo atual, onde se tem o registro de um auto de prisão em flagrante por uma polícia ostensiva, seja a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, e o modelo que a PRF e muitas polícias militares já adotam de lavratura dos termos circunstanciados para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, de uma forma visual, já fica muito claro a simplificação e, obviamente, isso vai resultar num custo menor para a nossa sociedade. Nós podemos tirar do debate também a questão econômica. Nós vivemos num país que tem as suas dificuldades financeiras, as limitações de efetivo de todas as instituições de segurança pública, que são uma característica comum aqui entre todos os representantes, seja da Polícia Federal e da Rodoviária Federal, em nome da União, seja por parte das polícias nos estados, seja por parte dos municípios, das guardas municipais, os agentes penitenciários e as perícias. Então, no caso específico, a partir da identificação do crime pela equipe policial, seja polícia ostensiva ou mesmo a polícia judiciária, há o encaminhamento para uma delegacia de polícia judiciária para realizar o registro de ocorrência. E aqui vale ressaltar que esses prazos que nós trazemos ali são tirados, a Polícia Rodoviária Federal já de longa data, que nós temos sistemas informatizados, não só de registro de ocorrências criminais, de registro de acidentes de trânsito, mas também o próprio serviço diário, o que a gente chama de parte diária. Há muito tempo nós já temos a parte diária informatizada. Então, todos esses dados relacionados a deslocamentos, registro de ocorrências, nós temos essa apuração e a extração de relatório desses sistemas informatizados que permitem verificar a média no país todo para o registro dessas ocorrências. Então, no caso da Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia que tem uma grande capilaridade e atua em todo o país, com longas distâncias, porque é uma peculiaridade das polícias de estradas, seja nas rodovias federais pela PRF, as polícias militares também atuam nas rodovias estaduais, também tem essa característica. Então, o deslocamento médio para uma delegacia de polícia judiciária, para o registro de uma ocorrência, a partir da identificação de uma infração penal, ela leva em média 1 hora. O registro de ocorrência na delegacia de polícia judiciária, entre o registro propriamente dito e o aguardo, porque muitas vezes se tem ali diversas guarnições aguardando para realizar o registro de ocorrência. São ocorrências que normalmente, em grande parte, elas ocorrem ou
no período noturno ou em finais de semana. Então, se nós fizermos aí um levantamento de capturas realizadas pelas polícias ostensivas, de situações flagranciais, seja de crimes de maior ou menor potencial ofensivo, eles se concentram, até pela característica da sociedade, eles costumam se concentrar ou no período noturno, durante a semana, ou aos finais de semana. Isso é uma característica muito comum, não só nas rodovias, mas também dentro das cidades, das áreas urbanas. Então, nós temos ali, né, nos finais de semana e nos períodos noturnos, poucas delegacias que têm uma equipe disponível para fazer esse registro de ocorrência. Então, é um registro que leva, em média, 4 horas e meia, enquanto, no âmbito dos crimes de menor potencial ofensivo, é um registro que leva 30 minutos, em média, para ser realizado. Então, há uma diferença aí de 4 horas no modelo de encaminhamento para outra polícia, para o registro de ocorrência, e o que ela é feita no próprio local onde o fato foi identificado. No âmbito da Polícia Rodoviária Federal, pegando aí 10 anos, um período de 10 anos, de 2005 a 2014, foram 200 mil flagrantes identificados e encaminhados para registro nas polícias judiciárias, seja na Polícia Civil, no caso de infrações penais de competência das polícias civis, seja para a Polícia Federal, nos crimes de competência federal. Nos últimos anos, esse número aumentou, até pelo investimento que a Polícia Rodoviária fez em tecnologia. O nosso efetivo não aumentou, nós temos o mesmo efetivo de mais de 25 anos na PRF, mas os números nossos têm aumentado a cada dia, fruto desse investimento em tecnologia, investimento no ser humano, né, no policial ali que está à frente da atividade de policiamento. Então, nos últimos 5 anos, a média aumentou para 25 mil flagrantes por ano que a PRF faz esse encaminhamento às delegacias de polícia judiciária, tirando aí os termos circunstanciados. E 4 horas é o tempo médio adicional para o registro de ocorrência na Polícia Judiciária em relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Isso vai resultar, ao longo de um ano, num excesso de 200 mil horas de trabalho, considerando aí uma equipe padrão de 2 policiais. Então, só no âmbito da PRF, que é uma polícia pequena do ponto de vista de efetivo, nós representamos aí menos de 0,5% do efetivo policial no Brasil, e só nos autos de prisão em flagrante são 200 mil horas ano de tempo desperdiçado para esse registro de ocorrências. E isso sem considerar, obviamente, também o trabalho realizado pelas polícias judiciárias, que disponibilizam ali também sua força de trabalho, que também é limitada, assim como a nossa, para registrar essa ocorrência, fazendo ali um retrabalho. Isso equivale, só no âmbito da PRF, a mais de 8 mil plantões de 24 horas. Do ponto de vista financeiro, o que isso representa de custo para o Estado e, obviamente, para o pagador de impostos, que é o nosso destinatário final do serviço. Isso vai representar, no modelo tradicional bipartido, em que uma polícia realiza ali, identifica o crime e conduz para outra fazer o registro, um custo de R$ 3.408,46. Isso foi um levantamento feito pelo Escritório de Gestão de Performance da Polícia Rodoviária Federal. E o custo de um termo circunstanciado, feito pela PRF, de R$ 225. Considerando a quantidade de 25 mil flagrantes por ano, na média dos últimos 5 anos, isso representa um custo adicional para a sociedade, para o pagador de impostos, de 79,6 milhões, quase 80 milhões, considerando apenas os custos relacionados à Polícia Rodoviária Federal, desconsiderando, obviamente, o custo também das polícias judiciárias que empenham o seu efetivo, seus recursos humanos, sua estrutura para a lavratura, o registro desses autos de prisão em flagrante. Sobre o processo de prevenção ao crime, inovação que a PRF adotou, começou ainda na década de 90, logo após a Lei 9.099, inicialmente também no estado de Santa Catarina, foi o primeiro estado que a PRF iniciou a lavratura dos termos circunstanciados. Atualmente, nós já implementamos a lavratura de termos circunstanciados de crimes de competência da Justiça Estadual em todo o país, em todas as 27 unidades da Federação, a PRF já realiza a lavratura dos termos circunstanciados. Somente 2 estados, Amazonas e Alagoas, onde já havia sido feita essa implementação, houve uma suspensão por decisão do Tribunal de Justiça. Mas nos demais 25, nós continuamos realizando para crimes de competência da Justiça Estadual. Crimes de competência da Justiça Federal nós realizamos em todo o país atualmente. São cerca de 10 mil registros feitos todos os anos pela Polícia Rodoviária Federal,
dos quais 70% são crimes de trânsito, que é o dia a dia do policial rodoviário federal ali nas rodovias, e o tempo médio de registro dessas ocorrências é de 30 minutos, conforme a nossa base de dados extraída da parte de área informatizada. E quais são os benefícios do TCO, do termo circunstanciado, feito ali pela Polícia Rodoviária para a sociedade, que é o destinatário final do nosso serviço prestado? Primeiro, como foi pontuado também pelo meu colega Coronel Marcelo, redução de conduções coercitivas. Então, a partir do momento que o policial identifica uma situação ali, um crime de menor potencial ofensivo, aquele crime ele é registrado ali no próprio local do fato, não há a privação da liberdade daquela pessoa que opta por fazer ali a assinatura do termo, e daquele local mesmo ela já é liberada para poder responder posteriormente. Então, os termos são lavrados no próprio local onde o fato ele é identificado, evitando assim deslocamentos desnecessários, retirando a equipe da parte de fiscalização. Celeridade e efetividade, o registro da ocorrência e o processo penal. Então, são princípios lá da Lei 9.099, celeridade e efetividade. Não apenas na parte processual, mas também na parte policial, na parte de registro da ocorrência. Maior disponibilidade da Polícia Rodoviária Federal para a atividade de policiamento ostensivo. Uma maior capacitação do policial. A PRF ela promove constantemente, periodicamente, a capacitação do seu efetivo para fazer esse registro de ocorrência. Então, esse também é um ganho para a sociedade. Nós temos hoje, isso é comum nas polícias estaduais também, o nível superior para ingresso na carreira e, obviamente, em que pese muitos policiais rodoviários federais, assim como policiais militares, são bacharéis em direito, assim como eu sou, antes de mais nada, eu sou policial e estou ali para desempenhar atividade policial. E, obviamente, isso vai resultar num melhor custo para a sociedade. Quais são outras vantagens também periféricas do registro dessa ocorrência pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar? Nós temos, para as polícias judiciárias, as polícias civis, Polícia Federal, mais tempo para que elas possam se dedicar à investigação de crimes que envolvam ali uma maior quantidade de investigação, crime de homicídio, crime de tráfico de drogas, crimes contra a administração pública, corrupção, que o meu colega Paiva colocou aqui os resultados da PF. E a Polícia Federal é interessante porque ela é uma polícia hoje de ciclo completo no nosso país. Ela tem ali a competência para a polícia ostensiva nas fronteiras, nos aeroportos, né, nos portos, e ela realiza também a parte de investigação. E eu reputo uma parte desse sucesso que foi colocado pelo meu colega Paiva por conta dessa peculiaridade. É a única polícia de ciclo completo que nós temos no país, é a Polícia Federal, nessas áreas de competência em que ela tem a competência de policiamento ostensivo e também de investigação e registro dessas ocorrências. E essa efetiva penalização de pequenos delitos, ela inibe também a escalada do autor na criminalidade. Então, é muito claro, por exemplo, nos registros da PRF, um aumento exponencial do registro dessas ocorrências a partir do momento em que há implementação nos estados desse registro pela própria polícia ostensiva. Aqui um exemplo específico do benefício que o registro de ocorrência pela polícia ostensiva no local dos fatos traz para a sociedade. Um único crime que é muito comum nas rodovias, seja federais, seja nas rodovias estaduais, que é o crime lá de embriaguez ao volante, que hoje exige a lavratura do auto de prisão em flagrante. No âmbito da PRF, ela representa quase 1/4 das conduções coercitivas para a Polícia Judiciária. Então, dos 25 mil crimes, dos 25 mil flagrantes realizados anualmente pela PRF, 6 mil, quase 1/4, são de crime de embriaguez. Pelo modelo atual, isso representa um custo de mais de 20 milhões de reais, envolvendo ali homem-hora, custo de deslocamento, combustível e a perda daquela capacidade de trabalho. Pelo modelo proposto, onde o próprio policial ali, ele registra aquela ocorrência e faz o encaminhamento para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, esse custo reduz para 1.350.000, uma economia de 93% no aspecto econômico, fora os ganhos indiretos relacionados à presença da polícia para o policiamento ostensivo. E é até interessante, deputado Paulo Ganimi, hoje, 12h30, a equipe acompanha aqui pelo grupo, uma equipe tática da minha delegacia onde eu trabalho, ela realizou ali a captura
de um foragido da justiça. Ela identificou no ônibus que ela abordou um passageiro que tem ali, que tinha mandado de prisão expedido. Mandado de prisão, não foi nem situação de crime flagrante. Eles estão agora retornando do Instituto Médico Legal para finalizar ali o encaminhamento dele. Então já são 16h15, quase 4 horas. O cidadão com mandado de prisão e a equipe policial ainda não fez sua refeição, porque vai para a delegacia, pega uma guia, vai para a ML, volta para a delegacia, registra. Já são quase 4 horas, isso porque é um mandado de prisão. Ele já tem mandado de prisão, era só fazer o encaminhamento ali. Então já são 4 horas que a equipe está fora da rodovia, sem estar disponível para a sociedade, para fazer a condução ali de uma pessoa com mandado de prisão. Então, é o modelo fracassado, o modelo que representa, além do alto custo social, também um prejuízo na atividade de policiamento, na atividade de segurança pública para a sociedade. Sob outro aspecto, na parte de investigação, na parte de apuração de infrações penais, também o ciclo completo ele representa grandes ganhos para a sociedade. Seja na parte da expertise, em que a polícia ostensiva, seja a PRF nas rodovias federais, seja as polícias militares nos estados, possuem nos crimes ocorridos em sua circunscrição, aqueles crimes que são diretamente relacionados à parte de policiamento ostensivo. No caso das rodovias, a gente tem exemplos que são muito claros. Roubo e furto de cargas, assaltos em ônibus, contrabando, descaminho, os próprios crimes de trânsito, que hoje não são por meio de termo circunstanciado, crime de embriaguez, crime de racha, crime de homicídio culposo. Então, a partir do momento que aquela polícia que está em contato direto com o cidadão pode realizar a apuração e investigação, você tem maior celeridade, contato direto com a sociedade, aquela polícia que primeiro chega ao local, que vai estar ali em contato direto com a vítima, com testemunhas, que vai colher os primeiros elementos ali para essa apuração. Maior efetividade você consegue a partir do momento que você tem no local a presença do agente policial coletando essas informações, obviamente que isso vai resultar numa melhor índice de apuração daquelas infrações penais. E, obviamente, o menor custo. Você evita o retrabalho e você passa a ter à sua disposição uma quantidade maior de agentes para realizar essa atividade. Mais facilidade para o cidadão. Então, é muito comum nas rodovias, quando tem um assalto a um ônibus, a um veículo de passageiro, então você tem um ônibus que sai de São Paulo e está indo lá para o Maranhão. Passando aqui em Goiás, ele é assaltado. Esse ônibus, ele para no posto da PRF, faz ali o registro da ocorrência, mas aquela ocorrência não vai startar o início de uma investigação policial. Por quê? Porque ele tem que ir para a Polícia Judiciária. Então, o cidadão ali que teve seu celular roubado, que teve valores ali subtraídos, ele vai ter que se dirigir também a uma delegacia de Polícia Judiciária para fazer o registro daquela ocorrência, para que, a partir disso, se starte aquela investigação. E as polícias judiciárias, que não estão, muitas vezes, presentes nas rodovias, vão ter uma dificuldade maior para realizar essa investigação e, muitas vezes, acaba ficando sem solução aquele crime, por conta, justamente, obviamente, da falta de efetivo e de condições para startar aquela investigação. E as polícias judiciárias, se nós pegarmos, principalmente nos estados, é muito comum um efetivo de cerca ali de 40% a 60%, isso varia conforme o estado, em que é destinado especificamente a fazer um retrabalho, seja registrar ocorrências das polícias ostensivas. Então, se eu pegar o efetivo do meu estado, de Goiás, o efetivo da Polícia Civil hoje, em torno de 2.500 policiais. Mais de 1.000 policiais hoje são destinados a trabalhar em delegacias para receber policiais militares e policiais rodoviários federais para ficar registrando a ocorrência. Então, eu tenho lá o escrivão que fica lá ouvindo o policial. O policial rodoviário federal registra a ocorrência, já tem sistemas que a gente, obviamente, tem que ter o controle das infrações penais dentro da circunscrição para promover a política de policiamento ostensivo, assim como as polícias militares, e aí você chega numa delegacia de polícia e vai fazer um retrabalho, vai ter que refazer todo aquele registro de ocorrência. O delegado também ali à disposição, poderia estar disponível para fazer a investigação de crimes complexos, de homicídio, de tráfico de drogas, crimes de corrupção. Então, por conta disso, nós também observamos que o ganho não é somente para as polícias ostensivas, ele também vai redundar no maior
trabalho das polícias judiciárias, um melhor índice de elucidação de crimes específicos que demandam maior investigação. Então, eu iniciei a minha fala falando que nós temos um problema e essa comissão especial ela tem à sua disposição esses dados que são extremamente importantes para nós repensarmos o modelo de segurança pública adotado no nosso país. Conforme eu coloco ali no final, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, esse é o momento de nós discutirmos, de nós chamarmos todos os envolvidos, todos os profissionais de segurança pública, toda a sociedade, para nós repensarmos o modelo que nós queremos para o nosso país. É um modelo burocrático, é um modelo caro e ineficiente, ou nós podemos pensar no modelo que todo mundo sai ganhando, a sociedade sai ganhando, com melhor prestação de serviço, com menor custo social, com menor custo econômico, as polícias, os profissionais são valorizados, seja na Polícia Judiciária, na Polícia Federal, nas polícias civis, seja nas polícias ostensivas. Então, é isso que nós temos que discutir, e essa comissão especial, eu parabenizo desde já os parlamentares, esta casa, por promover essa discussão de grande importância. E colocamos à disposição ao final para continuar contribuindo nesse debate. Muito obrigado.